Ser forte e corajoso, se o Senhor é contigo. Essa reflexão de se Ele é contigo, que é o mais difícil, né? E é um processo que cada ser humano faz consigo mesmo, com seu Criador. Isso é um mistério, né, entre a criatura e seu Criador. E baseado em experiências que cada um precisa ter. Não vale a experiência de outro. O livro de Josué, ele inicia com o Senhor falando a Josué após a morte de Moisés. Em Josué 1, de 1 a 9, então nós temos várias falas do Senhor, né, a Josué. E apesar de Moisés ter sido forte e corajoso no sentido, né, a enfrentar tudo sempre de frente, o momento final a possuir a terra exigia uma força física, bravura, luta física, né, em alguns momentos, e uma qualificação que José havia se qualificado quando a maioria estava impressionado, né, ao serem enviados para ver a terra prometida e voltar impressionado com o tamanho dos homens que lá tinham. E Josué foi um dos que não temeram e ainda disse que o Senhor os daria, né, a terra e cumpriria a promessa. Então, quando ele tem esse tipo de atitude, ele se qualifica para ser o líder, né, a dar continuidade ao trabalho de Moisés. E em Josué 1,9, né, vemos a confirmação disso. Em Josué 1,9 fala: não te mandei não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Novas exigências, né, que nós percebemos durante esse processo, passou por a liderança de Moisés, nós temos as primeiras admoestações, as dúvidas e as lamentações e as murmurações do povo durante o processo no deserto, o socorro do Senhor em várias circunstâncias, quanto à alimentação, a travessia do Mar Vermelho, os erros, as correções, a instituição das leis, né, vendo, né, a necessidade disso, as instituições de deveres e normas, as instituições de sacerdócio, as contendas, as condenações, as mudanças, né, de sacerdócio e líderes até atingir o objetivo final. Então, mesmo ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele obedece o processo pela dureza de servidez do homem. Então, ele havia feito todo um planejamento para o homem, uma vez que o homem desobedeceu e quis ter nas suas mãos, né, o seu caminho e ficando entregue à sua própria sorte. Então começa a ter a importância desse processo na vida dos seres humanos para aprendizado e exercitação, né? Deus exercita no homem a perceber os níveis a serem atingidos, as lições e a forma com que cada um. E nesse processo alguns, e interessante que poucos, né, se destacam como pessoas a ter a responsabilidade de liderar. É uma coisa natural que acontece e
não é uma responsabilidade simples e requer, né, um manejo, uma sabedoria e uma noção, né, do quão isso também lhe será cobrado. O processo que nós vemos em Josué, por exemplo, 2, de 3 a 6, nós percebemos que, às vezes, a intervenção divina, ela vem de forma que não esperamos. Então, temos que ter sabedoria para saber que os desígnios de Deus não são os nossos. E a forma com que Ele trabalha, a forma com que Ele vê tudo, e a forma com que Ele, às vezes, usa uma situação, as circunstâncias, não só para atingir o alvo, o objetivo da missão, mas também trabalhar na vida, né, das pessoas envolvidas. E nós não sabemos, das pessoas que nós nem conhecemos ou que, ao conhecer, julgamos até mal. Em Josué 2, 3, 6, nós percebemos uma curiosidade quanto a isso. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe. Raabe era a prostituta onde os dois homens que iam espiar a terra, né, estavam. Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide, pois, eles depressa, porque alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia dispostos em ordem no eirado. Então, uma mulher, né, que diz que era prostituta na cidade, e ela faz esse tipo de intervenção a livrar os homens que Josué tinha enviado a espiar a terra. Segundo, né, a Raabe, seu povo, se nós vemos aqui na passagem adiante, o seu povo, versículo do capítulo 3, o seu povo temia pelo povo de Israel, porque já ouviram, né, rumores sobre o que acontecera na travessia do Mar Vermelho, agora a travessia do Rio Jordão, e que o Senhor, ela fala, né, disse que o Senhor, ela sabia que o Senhor havia prometido a terra, né, ao seu povo. Interessante, pois quem às vezes está numa atividade que julgamos como pecaminosa, uma atividade que às vezes temos, né, como sobre a nossa visão, uma condenação certa, porém, nunca devemos fazer tais julgamentos, pois é como termina que conta. Então, nós nunca sabemos, né, com qual processo que a pessoa está inserida, qual o nível, né, desse processo que ela se encontra, qual parte. E Deus trabalha, né, cada pessoa de uma forma. Então, isso aqui poderia ser um acontecimento a mudar o conceito, a visão dela, mas foi a pessoa que Deus usou, por exemplo, para, com essa atividade que ela desenvolvia, ela tinha uma astúcia, uma maldade, né, uma forma que ela usou para ludibriar aqueles que procuravam estes homens enviados lá para essa missão. Então, nós nunca devemos, né, julgar, porque nós não temos esse poder, muito menos condenar alguém. É um processo entre cada ser e Deus. A nós cabe simplesmente acatar o que Deus decide sempre, ter Ele como Senhor das nossas vidas e procurar nesse processo
buscar, né, sermos um objeto de transformação, não só nas nossas vidas, como das dos demais na base do possível, mas nunca fazer juízo de nada, porque nós não temos esse poder, não foi dado a nós. Nós somos todos miseráveis, né, e necessitados da graça dele nos alcançar. Em Josué 3,17, vemos o povo atravessar agora, né, o rio Jordão, após o Mar Vermelho. Né? Então nós vemos aqui Josué 3,17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, como acontecera, né, no Mar Vermelho. Interessante que o mar, né, bem maior que um rio, mas o rio Jordão era um rio muito grande também, mas é interessante que Josué tem essa, durante um processo, durante um projeto, às vezes, né, a nossa vaidade fala mais alto, quer dizer, o processo dele aqui foi um pouco menor se comparado ao mar, né, de Moisés. Não que o rio não fosse um riozinho, era o Rio Jordão, né? Quem estuda história e geografia vê que é um rio considerável. Porém, o que eu quero focar aqui é que as nossas vaidades pessoais, né, nunca podem ser maior do que os planos do nosso Criador. É um cuidado, né, que o líder também tem que ter sempre, porque nós humanos nós temos essa, principalmente algumas pessoas, né, de gênios indomáveis, e tem essa necessidade talvez de posicionar, de se mostrar, né, e é um momento, né, que temos que ter vigilância para não ocorrermos esse erro. Em Josué 4,7 vemos porque a arca, né, como foi feita, e outros ritos e objetos podem ser usados, mas nunca como amuletos ou culto aquilo, né, como, é sempre como forma de lembrança do quanto Deus é o Senhor nas nossas vidas, né? Vejamos em 4,7, o capítulo 4, versículo 7 de Josué: então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memória aos filhos de Israel. Interessante que ao passar, né, ele pediu para que o povo pegasse pedras, 12 pedras, representando os 12 príncipes, né, das tribos, e pegasse essas pedras e guardasse, e que isso fosse de memória, né, para recordações dos filhos deles futuramente. Então, né, eu falo porque às vezes a gente apega a objetos, né, e tal, então sempre nesse intuito de lembrar o quanto o Senhor, né, é Deus, ou quanto Ele às vezes diante de uma circunstância te livrou, e nunca a adorar aquilo. Em Josué 4, 21, 24, nós temos uma passagem que após serem circuncidados, né, os que nasceram durante os 40 anos, porque vários se sucumbiram, né, devido a terem desobedecido a Deus, e nasceram outros. E eles foram circuncidados. Abro um parênteses aqui para falar sobre um estudo que eu fiz da circuncisão. Né? Então, a circuncisão, era uma curiosidade minha, é um ato, né, feito há mais de 15 mil anos, né, os primeiros atos, e era feito como uma forma de higiene para a época. Né? Hoje, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia
mais de 80% da população são circuncidados. Até achei interessante, não tinha essa informação. E segundo os médicos, né, os estudiosos da área da anatomia, a circuncisão ela evita infecções. Hoje não existe mais a indicação, né, médica devido à alta higiene, mas é o prepúcio, que é aquela pele que fica em cima da cabeça ali do pênis, e eles cortavam, né, essa pele e deixando a cabeça livre. E aí fazia uma incisão, né, entre o que ficou da pele ali e aquela parte um pouco mais baixa antes da cabeça. E isso fazia com que as pessoas tivessem uma higiene, né, e não infecções. Na época ficava muito tempo, às vezes, né, um calor do deserto. Então, é outra coisa também que nós percebemos, né, que era devido à época, né, a cultura, a forma de higiene, né, das necessidades da época. Hoje, né, a maioria toma banho todo dia, né, limpa muito bem, então tem uma higiene, né, então não existe mais essa necessidade. Naquela época, desde após 8 anos de idade, né, a criança já tinha essa necessidade de fazer esse procedimento. E era tido, né, também como uma aliança, né, com Deus. Mas acredito que Deus instituiu isso aí mais por esse motivo, né, de cuidar do povo quanto a essa higiene, né. Bom, então após todos serem circuncidados ali, né, comemora-se a Páscoa no dia 14, né, do primeiro mês, como nós já vimos lá em Levíticos, que para a gente é janeiro, né? E após a transição do Jordão, né, eles comemoram essa Páscoa e já no dia seguinte da Páscoa cessa o maná. Então o maná que durante 40 anos veio, né, sendo providenciado pelo Senhor para que alimentasse o povo, ele é cessado. E o povo agora come já os frutos da terra prometida, da terra de Canaã, nesse segundo dia depois da Páscoa. Na Páscoa, né, tem o rito lá do pão asmo, né, e os cereais, mas após isso aí eles já comem do fruto da terra. Em Josué 5, de 10 a 12, temos lá: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deus aparece, né, através de um príncipe do exército do Senhor a Josué, em Josué 5,13. E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia à mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque em que estás a terra é santa. E Josué o fez assim. Então o processo chega a um momento, né, a cumprir a promessa, e o perigo, na minha visão, é agora, pois longe do deserto, às vezes distanciamos de Deus.
por achar que a sua graça, né, não é mais necessária. E não podemos nos esquecer que, independente do que façamos, que seja sacrifício, que seja atento às admoestações, que seja o cumprimento de leis, que seja até mesmo o amor, né, ao próximo, como assim o seu Filho nos designou, mas seremos, né, como no exemplo de Jó, que se achava, né, talvez um pouco mais à frente por ser uma pessoa a cumprir todas as regras, né? Porém, não, porque ninguém está acima de ninguém, ninguém é melhor que ninguém, somente o nosso Senhor, porque Ele tem os desígnios de todas as coisas. Que a graça e a paz de Cristo nos alcance sempre.